Silveira, pediatra, formado na Universidade Federal de Santa Maria, com especialização em pediatria pelo Hospital da cidade de Passo Fundo. Agora, nesse momento, vou responder as suas perguntas que ficaram da nossa live da Unimed Videira. Durante a live, então, surgiram algumas dúvidas, né? E essa foi uma das questões. Eles pediam para você falar sobre os bebês e a Covid-19. Ah, sabia que isso ia estar no top 10 aí das perguntas. Uhum. Olha, o que a gente sabe sobre bebê e Covid, né? Covid é uma coisa muito recente. Então, pra gente tá tudo muito novo. A gente sabe que em bebês, em crianças, a Covid parece manifestar de uma maneira um pouco mais leve do que em adultos e principalmente do que em idosos. Os pacientes que até agora que eu tive que confirmaram Covid não tiveram nada além de resfriado, assim, pouca coisa, uma corizazinha, um pouquinho mais chorosos, uma febrículazinha leve, até aqui foi isso aí que apresentaram. E o que a gente vê é que a mortalidade também é muito baixa, né? Na China mesmo, eles não tiveram nenhum caso de óbito em crianças até 14 anos. Na Itália, raros casos de óbito também. E aqui no Brasil também, a gente vê muito pouco óbito em criança, a criança em geral desenvolvendo casos muito leves, é isso que a gente sabe em criança. Em bebês, o que a gente sabe até agora é que há um caso confirmado de Covid de transmissão, que a gente chama de transmissão vertical, que é a transmissão intraútero, né, da mãe para o feto. Há um caso confirmado na França. E na China eles desconfiaram em 1 ou 2 casos e houve comentários de que eles estavam investigando se poderia ter sido transmissão intraútero ou transmissão intraparto, durante o parto. Então, assim, há essa possibilidade, de repente, de ocorrer essa transmissão, porque a criança está exposta a secreções ali, né, via parto. Mas se sabe muito pouca coisa, se tem muito pouco a respeito de tratamento, mas, em geral, a gente vem usando, como os quadros em geral são leves, a gente vem usando mais os sintomáticos mesmo, né? E claro, crianças maiores a gente já consegue usar um arsenal maior de medicamentos, né? E esses medicamentos que hoje estão em voga aí, como azitromicina, ivermectina, nitazoxanida e outros, é possível, zinco, vitamina D, é possível usar numa criança maior sem maiores problemas, né? Não sei se era mais ou menos isso, acho que é isso aí, né? Ai, Mas estão mais tranquilas nos comentários. Eu espero que sim. A ideia, como eu falei antes, é não assustar ninguém. A ideia é tentar esclarecer, é trazer conhecimento, né? Mas não assustar as mães, né? Só trazer conhecimento mesmo. então, eles também querem que você fale um pouquinho mais sobre o refluxo. Ah, tá legal. Falar um pouquinho mais. Isso. Falei tanto de refluxo. Mas vamos falar um pouquinho mais, então. Deixa eu ver o que mais que poderia falar de refluxo. O refluxo agora, aqui no Brasil, a gente está um pouco de problema, questão medicamentosa, né? A gente tinha, há um tempo atrás, uma medicação que funcionava bem para refluxo, a cisaprida, mas a cisaprida ela mostrou alguns efeitos colaterais, ela acabou sendo retirada do mercado por efeitos colaterais cardíacos. Parece que em criança não era comum, era mais comum em adultos, mas acabou sendo retirada, enfim. Agora a gente está com a questão da ranitidina também, que está meio difícil aí, que também tiraram do mercado. E tem as medicações que a gente chama de inibidor de bomba de prótons, que é o omeprazol, o esomeprazol, que são medicações que parecem ter um bom efeito, ter pouco efeito colateral, mas aí às vezes os pais questionam a gente, mas por que na caixa, doutor? Volta e meia a gente acaba prescrevendo por falta também de outras opções melhores,
E os pais mandam foto, mas é esse, doutor? Porque vem escrito lá, acima de 12 anos. Sim, é esse mesmo. Na realidade, a falta de estudos em crianças menores, e aí é que tá, é difícil fazer estudos em bebês, né? É muito complicado submeter bebês a estudos. Então, muitos medicamentos, muitas drogas que a gente usa em crianças maiores e a gente vê que não tem efeitos colaterais danosos, acabam sendo usados em bebês sim, mesmo que de repente lá tá, é acima de 12 anos, acima de 2 anos, como acontece às vezes com algumas medicações. Mas, diga. Ah, legal essa pergunta, porque abre um leque para falar um pouquinho mais sobre isso, né? Assim, não tem exatamente assim na definição do que é refluxo, não tem uma questão assim de quantos episódios. A gente não considera exatamente isso. Como eu comentei antes, assim, todo bebê praticamente, eventualmente dá 1, 2, 3 golfadinhas por dia, né? Então não tem assim um número, se vomitou 10 vezes no dia, vomitou 5, vomitou 3, não. O refluxo ele é a volta do conteúdo do estômago para o esôfago e, frequentemente, para a orofaringe e para a boca, por uma falta ali de força, né, de tônus muscular do esfíncter esofágico inferior. Ele acaba trazendo, às vezes, conteúdo ácido, que muitas vezes não se exterioriza, causando ali queimação, que fica causando desconforto para o bebê. E esse bebê que não mama direito, esse bebê que, além de tudo, é vomitador, e que acaba se recusando, às vezes, para mamar, aí esse é um bebê que vai ser tratado. E exames? Os exames que temos disponíveis para refluxo são exames que envolvem geralmente contraste de bário, como radiografias bariátricas para ver como é que está o funcionamento do esôfago, cintilografia, que é um outro exame que usa bário ou que usa tecnésio, usa contraste, né? pH-metria, que é um exame que daí, imagina, tem que colocar uma sondinha lá no estômago do bebê para ficar medindo a acidez do bebê 24 horas. Então, são exames bastante complicados. Então, os pediatras muitas vezes acabam optando por medidas posturais nos casos leves, né? Primeiro se tenta essas medidas, tipo elevar o berço, mamar mais seguido, em menores volumes, não trocar logo em seguida das mamadas, como eu comentei antes, né? E na falha desses artifícios, aí se tenta muitas vezes que a gente chama de teste terapêutico. Sei que tem alguns colegas que às vezes condenam isso, mas se faz muitas vezes o teste terapêutico, né? Se usa medicação para refluxo, melhorou, se considera que é refluxo. E aí vai aguardando que o bebê vá amadurecendo e esse refluxo vá diminuindo. Até quantos dias após o nascimento pode ter hipoglicemia? Boa pergunta também, legal. Assim, em bebês, filhos de mãe diabética, bebês muito grandes, isso é mais comum nas primeiras 24 horas. Mas pode eventualmente se estender por 48 horas. Em geral, é mais nas primeiras 24 horas. Já naquele grupo que eu comentei antes, que tem menos reserva, que são os PIGs, os pequenos para a idade gestacional, e os prematuros, é muito comum se estender por até em torno de 72 horas a hipoglicemia. Então, muitas vezes, e legal a pergunta, muitas vezes as mães ficam questionando, eu tive diabetes na gestação, meu bebê teve hipoglicemia, ele ficou no hospital e teve que fazer soro e tal. Ele tem chance de ter diabetes, doutor, futuramente? Não necessariamente. Aquela hipoglicemia, aquela situação que ocorreu naquele determinado momento, nada tem a ver com o futuro
no desenvolvimento de um diabetes, seja ele tipo 1 ou tipo 2, não tem relação com isso também, só aproveitando o gancho aí da pergunta. O senhor falou durante a live ali um pouco sobre a convulsão, também, ele der febre e tal. Então, se ele tiver convulsão, o que eu faço? Uma boa pergunta também. Bom, a convulsão até comentei, né, que ela pode ocorrer na hipoglicemia, é a coisa que mais eu acho que a gente se preocupa na hipoglicemia é isso. Para chegar a uma convulsão por hipoglicemia é porque já vem assim esse cérebro recebendo pouca glicose há algum tempo, seja porque escapou de repente o sorinho ou por algum outro motivo, ou por alguma outra doença até que está causando essa hipoglicemia, né? Que também pode ser sintoma de alguma doença. Pode ocorrer também na icterícia, na criança ali que tem níveis muito elevados de bilirrubina, e aí pode chegar a uma situação que a gente chama de kernícteros, que causa lesões cerebrais, causa convulsão. E também, claro, pode ser por algum problema neurológico, alguma outra coisa, também pode levar à convulsão. E o que fazer na convulsão? Bom, a primeira coisa na convulsão é procurar fazer com que a criança, isso vale principalmente para crianças maiores, né? Não se machuque, né? Então procurar, a criança está tendo uma convulsão, procurar fazer com que ela convulsione num local em que ela não se bata demais, não vá se machucar, né? É a primeira coisa. Verificar também se essa criança está conseguindo respirar, se a via aérea está pérvia, né? E correr para o hospital, né? Correr para o hospital mais próximo, né? Convulsão não é uma coisa normal, não é um bom sinal exatamente, né? Sempre digo também, não é exatamente uma doença, né? Mas sempre digo para as mães que me acompanham nos traumas, né? Muito comum ali, 3º mês, 6º mês, às vezes cair de cama, trocador, né? Bateu a cabecinha. A primeira coisa, gelo, verifica, não desmaiou, beleza, observa, né? Observou, não cuidar vômito em jato, cuidar convulsão, cuidar se a criança ficou muito excessivamente sonolenta num horário que não era para ter sono, se ela ficou confusa, que parece assim que não está reconhecendo as pessoas que são ali do convívio dela, né? Esse tipo de coisa, isso é um motivo para correr para o hospital, né? Agora, demais, observar, né? E como que eu sei que é uma convulsão? O recém-nascido, especialmente, ele pode ter tremores que podem ser apenas assim uma questão de falta de maturidade do sistema nervoso. Até porque as fibras nervosas dos bebês, elas não são ainda totalmente, ou são quase nada mielinizadas, né? Então ela vai recebendo aquela capa de mielina, que é uma capa de gordura que protege ali a fibra nervosa, que ajuda, né, no desenvolvimento do sinal elétrico, né? E como não tem essa capa, como não é madura a fibra nervosa, o bebê ele tem às vezes pequenos tremores, né? Então uma medida assim simples que pode diferenciar o que é uma convulsão no recém-nascido do que é um simples tremor por imaturidade é você segurar o que está tremendo. Tipo, tá tremendo a mãozinha do bebê, você vai lá e segura. Se você segurar a mãozinha do teu bebê e perceber que não é convulsão, é só uma imaturidade mesmo do sistema nervoso. E isso é comum no bracinho, é comum na perninha, né, que às vezes treme. Agora, se você segura e isso continua tremendo, aí é preocupante. Aí muito provavelmente o bebê está tendo uma convulsão. Bebês podem, às vezes, ter até convulsões com movimentos muito discretos, muito difíceis de se perceber, né? Às vezes a pálpebra que treme. Então, às vezes é um pouco difícil. Eu acho até meio complicado adentrar nesse mérito, mas é interessante essa questão, eu acho, essa distinção
segurando, né, o bracinho, a perninha do bebê, eu acho que é uma coisa interessante das mães saberem e que fácil de resolver em casa, né? Uma doença bem comum no recém-nascido, em qualquer criança, é a gripe. O que eu faço quando eu vejo que o meu bebê está com gripe? Como é que eu sei que é gripe? Pois é, né? Eu acho assim, não é exatamente que seja bem comum, né? Para ter gripe, tem que ter contato com alguém gripado, né? E até agora, nesse momento que a gente está vivendo, nessa pandemia que tirou a gente assim da curva, né? O que se vê é que a gente praticamente não vê hoje mais criança gripada, né? Até porque não estão frequentando creches, não estão frequentando escolas, né? Mas, assim, ó, é muito comum as mães se confundirem. Eu acho que o legal da pergunta é isso, né? Bebês espirram. Bebê, logo que nasce, assim, as primeiras semanas, eles espirram e tem bebê que espirra muito. Então, tem muita mãe realmente que vem e manda mensagem lá, ó, o bebê tá espirrando, tá com o nariz trancado, tá gripado, doutor, o que eu faço? Na realidade, provavelmente o bebê não tá gripado, né? O bebê, ele tá numa condição normal, numa adaptação, né, dele ao meio diferente que ele tá vivendo agora. Antes ele vivia num meio que era dentro d'água, né? E é muito comum o bebê espirrar, trancar o nariz é muito comum, né? Agora, claro, se isso começar a vir acompanhado de tosse, se isso vier acompanhado de dificuldade respiratória, um bebê que tem que forçar mais a sua respiração, vier acompanhado de febre, de outros sinais, aí sim, a gente pode considerar a gripe como uma possibilidade, assim como pneumonia e outras doenças respiratórias, né? E o que fazer, assim, se é só o nariz que está trancado, o bebê está espirrando e tal? Bom, geralmente quando a gente dá alta para o bebê, a gente já deixa lá na receita, inclusive, um sorinho para fazer higienização nasal, justamente porque a gente sabe que em algum determinado momento é muito comum de trancar o nariz do bebê. Uma medida simples é fazer vapor em casa, no próprio chuveiro de casa, ligar o chuveiro no quente, deixar sair aquele bafo e deixar o bebê ali uns minutos de vapor que sai da água. Isso muitas vezes já ajuda, já resolve. Elevar a cabeceira da cama também muitas vezes ajuda o bebê a respirar melhor. São medidas que ajudam. E o que eu posso fazer para aliviar as cólicas? A cólica necessariamente não é exatamente uma doença, né, do recém-nascido, mas é uma condição dolorosa, vamos dizer assim, do bebê, né? O que pode ser feito para aliviar a cólica? Massagem na barriguinha do bebê pode ser feito. Em algum grau pode ser que ajude, às vezes ajuda a liberar um pouco os gases que estão causando as cólicas no bebê. Fazer compressa morninha no local, seja com bolsinha de semente, seja com bolsinha de gel. O calor, ele ajuda a diminuir a dor, porque ele compete com a dor no centro nervoso, então ele vai acabar ajudando nesse sentido. Que mais, assim, algumas posições, né, justamente posicionar o bebê de bruços desde que monitorado ajuda também. Procurar ter uma boa pega para que o bebê não engula muito ar, são coisas que ajudam, né? E se eu identificar que ele está com febre, o que eu faço primeiro? Eu dou medicação, eu dou um banho, eu procuro um médico, o que eu faço? Então, isso volta mais ou menos naquilo que a gente comentou um pouco antes, né, ali, que a febre, em primeiro lugar, assim, se é uma temperatura subfebril, que a gente chama uma febrícula, né, até uns 37,5, eu acho que a primeira coisa é diminuir a roupa do bebê, né, e procurar ventilar o ambiente, procurar dar de mamar pro bebê, porque muitas vezes é a desidratação que está causando a febre. Banho morno ajuda, banho morno principalmente de imersão, que é na banheira, né, ajuda. Banho morno ajuda um pouco mais que compressa morna também. Detalhe, não fazer compressa com álcool é absorvido pela pele do bebê, o bebê pode ficar embriagado, ainda bem que eles não fazem bafômetro, mas enfim, pode ficar embriagado, não se recomenda usar álcool na compressa dos bebês, tá? E também não vale fazer compressa gelada,
que pode dar um choque térmico no bebê. Então é compressa morna, ajuda, banho morno, ajuda um pouquinho mais. Ambiente, menos roupa, isso aí, dá de mamar. Não baixou a temperatura, é possível medicar? Sim, é possível medicar. Tem medicação específica para isso, geralmente na alta do bebê se dá na receita ali o nome de uma medicação para isso. E caso a febre persista, caso a criança esteja num estado geral que não é legal, isso em se tratando de neonato especificamente, né? Acho que neonato deu febre, tem que se procurar entrar em contato com o pediatra. Crianças um pouco maiores, principalmente as maiores de 3 meses, aí é mais tranquilo. Se o estado geral tá bom, medica, observa. Muitas vezes, se a criança tá bem, medica e fica ativa, fica faceirinha, tá mamando bem, 48 horas, 72 horas é ainda possível ficar monitorando a criança com febre antes de procurar um atendimento, né? Mas tudo depende muito do estado geral. E mais uma aqui, então. Quais os sinais de alerta de algo grave no meu bebê? Então, são muitos sinais que, em geral, a gente diz que são muito inespecíficos. Assim, é difícil a gente já dar um diagnóstico de cara do que está acontecendo, mas é como a pergunta falou, né? Sinais de alerta, né? Então, sinais de alerta, recusa alimentar é um sinal de alerta importante. Aquele bebê que ele se recusa a mamar, ele briga para mamar. Irritabilidade, bebê excessivamente irritável, estressado, choroso, choro agudo, um choro muito agudo, são sinais de alerta. Gemência, tá certo, o bebê às vezes ele faz ali um gemidinho, um grunhidozinho, mas aquela gemência constante, que você nota que parece que ele está com alguma faltazinha de ar, que ele parece que tem dor, que ele tem uma carinha, uma expressão de dor, de sofrimento. Então, esse é um sinal de alerta também, sem contar nos sinais mais comuns, como febre, bebês, principalmente os neonatos, né, os de até 28 dias, hipotermia, é um sinal que em crianças maiores é muito menos comum, mas em crianças menores, crianças pequenas, pode ocorrer. E febre, no caso aí também desmaio, sonolência excessiva, né, letargia em geral, isso são sinais de alerta. Então, como que eu sei que é a hora de dar medicação para meu bebê? Que tipo de medicação? Assim, tipo para febre, você quer dizer? Todos os tipos. Ah, todos os tipos. Olha, eu penso assim, em primeiro lugar, e nós brasileiros somos muito acostumados com a automedicação. A gente está vendo agora com o Covid essa questão da ivermectina, que está todo mundo louco. No começo era com a hidroxicloroquina, né? As pessoas já estavam fazendo estoque, né? Eu acho que, poxa, evitem a automedicação, né? Se você acha que o teu bebê não está bem, se você acha que o teu bebê tá com aqueles sinais de alerta que a gente acabou de falar, né? Com letargia, irritabilidade, febre, ou de uma hipotermia, que ele está necessitando tomar um remédio, ou que ele está necessitando de uma avaliação, de um diagnóstico, procure um profissional competente, procure o seu pediatra, no caso aí das crianças, né? Para quê? Para realmente fazer uma avaliação legal, bacana, para ter um diagnóstico mais correto, para daí sim usar a medicação correta. Eu acho que se você acha que o bebê está num nível que precisa usar algum tipo de medicação, não procure na farmácia direto, não procure com a vizinha, porque o que serve para um às vezes não serve para outro, né? A avaliação do profissional competente é importante.